Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar com o sistema EMEA como gerar a ficha S29 do Reintegra para importar na ApertComp. Então, inicialmente, antes do usuário clicar em gerar arquivos no módulo Editor Plus e escolher a ficha S29 para gerar o arquivo TXT, a recomendação é que seja feito um amplo estudo sobre todas as bases legais. É fundamental que o usuário faça um estudo detalhado, né, para ter um entendimento sobre todas as particularidades e seções da legislação. Depois disso, a recomendação é que o usuário acesse o Ajuda da ApertComp e também verifique o layout da ficha S29, justamente para verificar os campos, né, quais dados devem ser informados, as observações. Além disso, é importante também que o usuário acesse as orientações, leia atentamente, né, as instruções de preenchimento. Então é importante que o usuário veja com bastante cuidado, né, todas as orientações que aqui foram informadas pela Receita Federal. E após todo esse levantamento, todo esse estudo feito, aí sim o usuário deve acessar o sistema EMEA e no módulo de consultas Premium, Editor Plus Geração de Arquivos ApertComp, seguir as instruções da consulta 857 referente à ficha S29. E é importante que o usuário faça um amplo estudo sobre todos os detalhes que aqui estão descritos, as observações, etc. Né? É importante que o usuário também verifique os registros, origem dos dados, que nesse caso é o C100 670 da IFD Contribuições, quer dizer, aqui os arquivos necessários são os arquivos da IFD Contribuições. Então é importante que o usuário verifique os dados no C100 670 da IFD Contribuições, justamente para analisar no C100 670 0200 se as NCMs estão corretas, ou seja, se o contribuinte informou as NCMs corretas no 0200 referente a cada item. Então é importante que o usuário faça um amplo estudo, uma ampla análise. Importante também que o usuário analise as NCMs da consulta 977, é fundamental. Nós temos uma tabela que nós atualizamos periodicamente com as NCMs referentes ao Reintegra. Então é fundamental que o usuário analise todas as NCMs, as vigências, a alíquota, etc., as bases legais, justamente para verificar se no C100 670 0200 o contribuinte informou as NCMs corretas. Né? Depois de feito todo o estudo sobre os dados, aí sim o usuário deve executar a consulta S29, notas fiscais de exportação direta, né? E executar observando sempre os parâmetros, né? Colocando os parâmetros exatamente como aqui estão descritos, no caso da data. É só clicar em executar e informar. Lembrando que os parâmetros aqui o usuário pode colocar um trimestre ou mais do que um trimestre. No entanto, a recomendação é que o usuário informe aqui exatamente o trimestre correspondente ao que ele vai depois informar na geração do arquivo lá no módulo Editor Plus, né? Do arquivo da ficha S29 no módulo Editor Plus, justamente para facilitar as análises. Agora, evidente, se o usuário quiser informar aqui mais de que um trimestre, pode, fica a critério do usuário. Embora o ideal é gerar aqui de um trimestre e já ir lá e gerar também o arquivo da ficha S29 correspondente para importar na ApertComp. Mas, como eu disse, é uma decisão do usuário informar um trimestre ou mais aqui. Então, no meu caso, eu vou informar um trimestre, 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021. E aí é só clicar em executar e agora cabe ao usuário analisar para verificar se os dados estão em conformidade. Por isso da importância de primeiro analisar a origem, que é o C100 670, e também a lista de NCMs na nossa tabela aqui de NCMs do Reintegra. Então é importante que o usuário faça todo esse estudo. E depois é importante que o usuário execute essa consulta para analisar os dados, porque é justamente esses dados que estão listados aqui na consulta que serão incluídos no arquivo que será gerado no Editor Plus referente à ficha S29. É importante também destacar que existem duas consultas, tá? Existe a consulta S29 da regra geral e existe a consulta S29 da Zona Franca de Manaus. Então, no caso concreto desse vídeo, eu estou falando aqui dos casos em que o usuário vai aplicar a regra geral, que é a S29
notas fiscais de exportação direta, ou seja, não entra aqui a Zona Franca de Manaus. Se entrar a Zona Franca de Manaus, aí tem que executar a outra consulta, que está com o nome aqui Zona Franca de Manaus, decisão judicial. Bem, depois de executada a consulta e analisar todos os dados da regra geral da S29, o próximo passo é clicar no módulo Editor Plus, selecionar todos os arquivos da IFD Contribuições. Lembrando que se o usuário já selecionou anteriormente, não precisa vir aqui selecionar de novo, né? Mas é importante quando o usuário clicar em selecionar, sempre selecionar todos os arquivos aqui, né, da IFD Contribuições e ficar atento, né, para verificar os períodos, etc., para quando gerar a consulta já gerar referente ao mesmo período, né, que depois vai gerar aqui os arquivos da ficha S29 no gerar arquivos aqui do módulo Editor Plus. Lembrando que aqui a geração ela é trimestral, ou seja, é um trimestre por vez. Tá? Então aqui o usuário agora deve escolher a S29, lembrando que aqui tem a S29 regra geral e Zona Franca de Manaus. Nesse vídeo eu estou falando sobre a regra geral, então eu vou escolher notas fiscais de exportação direta S29, que é a regra geral. Vou escolher aqui o CNPJ e depois é importante que o usuário leia atentamente todas as instruções que estão disponíveis aqui na aba descrição. E após isso, é só seguir aqui os parâmetros, ou seja, clicar em gerar e informar aqui os parâmetros. No meu caso, eu vou colocar o primeiro trimestre de 2021. Então, só preencher aqui. 01/01/2021 até 31/3/21, forma o CNPJ. E agora é só clicar em executar. E aí o EMEA vai abrir automaticamente já a tela para o usuário salvar. E a recomendação é que o usuário salve o arquivo dentro da pasta da PertCom, pode criar uma pastinha específica do Reintegra, pode colocar também o CNPJ se preferir, e aí é só salvar o arquivo da ficha S29. Aí a gente recomenda, né, o próximo passo que a gente recomenda é que o usuário também verifique agora os dados dentro do arquivo que foi gerado. É importante acessar a PertComp na pasta onde foi salvo, só clicar com o botão direito e abrir para visualizar os dados que foram incluídos, os registros, né, as linhas que foram incluídos dentro do arquivo da ficha S29. É importante o usuário fazer também essa análise. O próximo passo depois é acessar a PertComp e aí é só importar. É só importar agora o arquivo TXT da ficha referente à ficha S29. É só importar na PertComp. Então, em síntese, esse é todo o processo. E lembrando que no nosso site, nós temos também aqui em base de conhecimento, nós temos um arquivo aqui com todo o passo a passo, né, referente à geração das fichas da PertComp referente ao Reintegra. É importante que o usuário observe que aqui a regra está colocada aqui a regra geral, né? Então vai criar projeto, etc. Conforme já foi explicado no vídeo geral do Reintegra que eu gravei anteriormente, né, que já está disponível, né, no nosso canal no YouTube. Então é importante que o usuário veja o checklist, auditoria, gestão, consultas. E no modo de consultas é fundamental que o usuário faça todas as análises que eu mencionei anteriormente para verificar se os dados estão em conformidade, para depois ir para a geração do arquivo da ficha S29, né? E salve sempre o arquivo no C da máquina na pasta da PertComp, conforme eu mencionei anteriormente. E aí depois é só acessar a PertComp e importar o arquivo TXT. E por fim analisar os dados dentro do programa da PertComp. Então esse é todo o processo, né? Todo o processo de geração da ficha S29, geração da análise dos dados e geração do arquivo TXT para importar na PertComp. E evidente que com o andamento dos trabalhos, se o usuário tiver alguma dúvida, algum questionamento, é só clicar em suporte e entrar em contato com a nossa equipe técnica. E lembrando, né, que existe a ficha S29 regra geral e a Zona Franca de Manaus. Então o usuário tem que ficar bastante atento, que a Zona Franca de Manaus só deve ser usada se tiver uma decisão judicial, senão é sempre a regra geral, tanto da consulta para analisar os dados, como também da geração do arquivo. E lembrando que a ideia das consultas é o quê? É primeiro o usuário executar a consulta para analisar os dados e depois vir aqui e gerar, né, o arquivo TXT, porque aí o trimestre
que o usuário vai gerar dos arquivos da ficha S29, a ideia é que o usuário primeiro execute a consulta para analisar esses dados, para ver se esses dados estão em conformidade, etc, etc, para só depois gerar o arquivo de cada um dos trimestres, né? Bem, então esse é todo o procedimento para gerar a ficha S29 e como mencionei anteriormente, se o usuário tiver dúvida é só entrar em contato clicando no suporte que a nossa equipe técnica vai estar à disposição. Mais uma vez obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.